Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Cantares. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois bem, nós já estamos no capítulo 5 e a partir do verso 2, a noiva agora começa a pedir a volta do noivo e a elogiá-lo. Então vejamos lá, a mulher agora, quando o noivo termina o seu elogio, ela emenda uma palavra e ela chama o vento norte e o vento sul, ou seja, ela chama os ventos todos. O que significa dizer isso? Significa que houve uma provocação e foi despertada agora para o ato sexual. Então, quando ela chama o vento norte e o vento sul, ela está dizendo agora que ela está convidando-o para que o casamento seja consumado. A consumação do casamento é falado aqui quando ela chama o vento norte e o vento sul. O homem fala, rapidinho também, ele diz que vai entrar no jardim e colher a mirra e as especiarias. Ele vai comer o mel, ele vai beber o vinho e o leite. Como ele está entrando no jardim, no vídeo passado nós vimos que ele chama aquele jardim de jardim selado. Ora, se o jardim está selado, agora ele está abrindo o jardim. Ele está consumando o casamento. Então ele entrou no jardim. Ele colheu mirra e especiarias que estavam entre os seios dela. Ele comeu mel. Ele bebeu o vinho e o leite. Portanto, ele consumou o casamento com ela. Há uma repetição agora de um sonho. O verso 8 começa uma repetição de um sonho. Alguns dizem que é um sonho erótico, ou porque ele estava viajando, ou porque ele tivera alguma ausência, ou porque ele estava ausente daqueles primeiros amores. Portanto, o verso 7 e o verso 8, entre os dois, tem um tempo aí. Quando a gente está lendo, dá a impressão de que não tem tempo nenhum, não tem um espaço de tempo, mas tem. Então ele começa agora uma outra situação, ela tem um sonho. O homem foi fora e agora ela vê que ele volta e os seus cabelos estão inclusive cheios de orvalho. Significa dizer que ele está voltando à noite, porque o orvalho em Israel ele cai à noite e é um orvalho pesado. Às vezes não há necessidade nem de chuva para que aquilo umidifique a terra, né, e que as plantas tenham água. Às vezes só o orvalho é suficiente. Então ela teve um sonho e ela imaginou que ele estava vindo, né, e que ele estava batendo a porta do seu quarto e chamando pela irmã, chamando por ela, porque agora ela já era casada com ele. E ela diz que ela não pode ir, porque ela tirou a túnica, ela tirou as roupas, ela já tinha se lavado, que era um costume, né? Antes de se deitar, eles se lavam. E aí ela não queria sujar isso tudo novamente, ela não queria que ele entrasse. Só que o problema é o seguinte, ela vê a mão dele na fresta da porta, que é a abertura pela qual as pessoas abrem a porta, né? Acima da fechadura. Então tinha uma abertura ali, cabia a mão para botar a chave para abrir a porta, né? Essa porta tinha uma fechadura que na verdade não é uma fechadura como hoje nós entendemos, não é uma chave como hoje nós entendemos chave, era um ferrolho, né? Era uma presilha
que ficava fechando a porta pelo lado de dentro. Isso se ajustava na porta. Então essa barra era oca, era um tipo de uma trava, né? E ali tinha perfuração onde eles colocavam os pinos. Então era o que hoje no interior a gente chama de tramela. Isso chamava-se tramela, né? No interior algumas pessoas ainda chamam de tramela. Então tinha um pino ali para não se mover, para que a porta não fosse aberta pelo lado de fora. Então ela vê a mão dele na fresta. E aí ela tem um sobressalto, né? Quando ela tem um sobressalto, ela salta da cama e corre abrir a porta, ansiosa para abrir a porta. E ela diz que as suas mãos gotejavam mirra para abrir a porta. Algumas vezes a mirra está associada ao ato de amor. Então alguns escritos usam este símbolo. Mas também podia ser que esse costume de ungir a porta com óleo, né? Talvez isso acontecesse aqui também, e por isso que quando ela tocou na porta, as suas mãos ficaram sujas com o óleo, né? Com a mirra, né? Mas o sonho agora se transforma em pesadelo. Por quê? Porque como ela demora um pouco para abrir a porta, quando ela abre a porta ele já foi. E ela chama, mas ele já foi de tal maneira que ele não consegue ouvir que ela está chamando. Então dá a impressão de que ele desistiu dela. E ela foi. E ela correndo então agora, o que ela faz? Ela simplesmente bota um véu por cima e corre para as ruas para encontrá-lo. Só que agora, quando ela vai para as ruas, diferente de no primeiro sonho, o vigia ajuda ela. Agora, os outros não ajudam. Por que não ajudam? Lembre-se, ela não tinha tirado a roupa e não estava com a roupa de dormir. Ela estava com o pijama, a camisola. Ela saiu correndo, não deu tempo de trocar de roupa, então ela pôs só um véu por cima. Esta era a vestimenta das prostitutas. Então, quando os soldados veem ela na rua, eles imaginam que ela não seja uma moça de moral, que ela não seja uma casada, que ela não seja alguém que está procurando o seu esposo. Eles a confundem com uma prostituta, procurando uma vítima. Então, tiram essa túnica fina, esse véu tá por cima, que ela vestiu com pressa, tá? E espancam a mulher. Ela foi punida, maltratada e foi desnuda, porque a roupa de baixo, para eles, era como se estivesse nua, certo? Então, isso ela entendeu que foi por causa da conduta dela, da conduta vergonhosa dela. Então, a mensagem aqui é que ela voltasse a seu caminho anterior e apaixonado e satisfizesse seu marido. Então, a hora que ele chegasse e que ela estivesse ali e abrisse a porta para ele, né? E aí ela pede agora para as companheiras, já estava desnuda, já estava maltratada, já tinha apanhado, então ela pede agora para que as companheiras auxiliassem, chamassem, vissem, né, onde ele estava. Onde ele está, porque eu quero corrigir esta situação. As donzelas então respondem perguntando quem eu devo confiar, né? Eles querem uma identificação. Elas querem saber qual é o homem, o amado dela. Porque, o meu amado, mas quem é o meu amado? Quem é o teu amado?
né? O que ele tem que todos os outros amados das outras mulheres não tinham. Na verdade, aqui é um recurso de escrita para quê? Para que a mulher possa agora falar sobre o marido, né? E ela começa agora numa parte bastante longa, que vai do verso 10 até o verso 16, ela começa agora a descrever o amado. Do mesmo jeito que o amado descreveu a noiva antes, agora ela o descreve. Ele era o mais distinto. Ele liderava o exército no campo da batalha, ele era um capitão, um chefe, um general, ele era o maior, o melhor homem do mundo. Lembre-se que é uma pessoa apaixonada que está descrevendo o ser amado. A cabeça dele era excelente como o ouro. O ouro é um metal nobre, valioso, né? E, portanto, a cabeça era excelente. Os cabelos também eram negros, mas eles não se pareciam com as cabras, né? Porque cabra era o cabelo dela, né? Num monte Gileade, como se fossem, né, um rebanho de cabras. Agora ela diz que os cabelos dele também são negros, negros como as penas de um corvo, aquele preto reluzente da pena do corvo. Os olhos dele são olhos de pomba. Olha, os olhos dela são olhos de pomba, os olhos dele também são olhos de pomba. Que significa aqui paz e gentileza. Então, agora ela está dizendo que os olhos dele também tinham uma qualidade que era encontrada na pomba. É uma coisa interessante, né? Porque essas características genéticas deles, né? Eles eram do cabelo escuro, tanto o homem quanto a mulher, e eles tinham olhos muito parecidos com os olhos de pomba. Então eles tinham não só a pele mais escura, mais bronzeada, como também os cabelos e os olhos mais escuros. Ela diz que as faces parecem um canteiro de bálsamo. Por quê? A dela era vermelha que nem a romã. A dele parecia um canteiro de bálsamo. O bálsamo, ela está falando do perfume. Ela está falando do perfume. Era comum naquele tempo os homens passarem perfume na barba. Isso também acontece hoje. Alguns homens colocam perfume na barba. Então ele tinha a barba perfumada, tá? Os lábios eram como os lírios, suaves, bem feitos. Os lábios dela estavam pintados. O dele era suave e bem feito. Então, às vezes, eles também passavam nos lábios mirra, né? Ou eles tinham os lábios mais claros. Aqui ele está fazendo um contraste com o lábio dela e o lábio dele. E ela diz que os braços dele eram como colunas de ouro cravejadas de crisólidas. O que quer dizer? Quer dizer que os braços eram fortes, poderosos, magníficos, excelentes, e que suas mãos eram bem formadas e as suas unhas eram bem cuidadas. Então, ela está descrevendo a beleza dele. E ela continua dizendo que as pernas dele eram como colunas de mármore e os pés como bases de ouro. Em outras palavras, o que ela está dizendo? Que o corpo dele é bem formado, é colorido, é simétrico, parece uma estátua de marfim incrustado de safira, né? O marfim o marfim era utilizado para estátuas, né, para fazer estátuas.
ela dava um formato muscular firme, principalmente no abdômen, ou seja, ele era musculoso, majestático, impressionante, como os cedros do Líbano, alto, né? O seu falar era doce, tanto para falar quanto para beijar. Agora ela sabia porque ela já estava casada com ele. Em outras palavras, ela está dizendo: o meu amado é desejável em todos os sentidos. Assim como ele falou dela, agora ela fala dele. Ele é desejável, ele é sem defeito algum. Amém, amados? Bons estudos.